principalmente na redução de custos com a força de trabalho, ou seja, redução de custo com os trabalhadores. Olha, eu sei que a terceirização é uma coisa já bem antiga, né? Desde 1960, os Estados Unidos já fabricavam seus carros, seus automóveis no México. Isso foi uma coisa que começou há muito tempo, porém, acho que na década de 90, acredito, que deu uma explosão na terceirização, né? Com serviços mais básicos, que eram a segurança, a alimentação, limpeza e conservação. Los trabajadores de la calle realizan su tarea no solo siempre en condiciones duras, sino además en negro. No tienen aportes sociales para la jubilación en su vejez o un seguro médico para cuando se enferman. Deben de soportar además el estigma de ser perseguidos y tratados muchas veces como delincuentes. A marchar por las principales calles de estas ciudades y hacer una vez más sus reivindicaciones sociales. Algo de las cifras que ustedes ya mostraban y que tienen que ver lamentablemente con la tercerización del trabajo en este país. Hay que decir que del 100% de la población económicamente activa, por lo menos el 65% está inmerso en la informalidad. Ese resto del 35% que están trabajando en industrias, en la parte formal del trabajo, por un lado en el sector privado, pero por el otro también en lo que tiene que ver con el sector público, hay que decir que el 70% de ellos se encuentran tercerizados. A terceirização é uma forma encontrada pelas empresas para, sobretudo, redução de custos. Principalmente na redução de custos com a força de trabalho, ou seja, redução de custo com os trabalhadores. Bom, após a crise do capital da década de 70, o mundo do trabalho passa por profundas reformulações e reestruturações para tentar, como forma de tentar sair daquela crise. No caso das economias latino-americanas, após os anos 90, quando as economias latino-americanas elas começam a incorporar a política baseada naquilo que se convencionou chamar o consenso de Washington, né? Se pregava, né, que se começou a disseminar inclusive depois, né, que as economias em desenvolvimento, como as economias latino-americanas, elas deveriam abrir os seus mercados e, com isso, viabilizar um aumento da produtividade, né, e o ganho de produtividade das empresas nacionais, né, fazendo com que os preços internos, né, pudessem serem reduzidos, né, e, com isso, os consumidores do país terem acesso a maior quantidade de bens. O Chile, República Dominicana, são economias pequenas, né, com uma população pequena. Elas necessariamente não vão conseguir produzir tudo o que necessita, né, para dar condições de vida digna para a sua população. Então, geralmente, quanto menor o tamanho do país, a economia do país, maior tende a ser a abertura, né, para o exterior. E os pesquisadores apontavam que em 2010 existiam mais de 50 milhões de trabalhadores terceirizados na América Latina. A gente sabe que eles estão fazendo serviços basicamente de limpeza, de segurança e de vigilância, mas a gente sabe em quais condições essas pessoas trabalham? A gente sabe quais são os salários, quais são as jornadas de trabalho? Quase ninguém sabe nada sobre eles. Muitas vezes a gente não sabe nem o nome da empresa para a qual eles prestam serviço. A primeira coisa que vem à mente é serviços de segurança e serviços de limpeza. E tenho 47 anos, sou casado e tenho 2 filhos. Nessa empresa já faz 3 anos que eu trabalho como terceirizado, prestando serviço para a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Trabalhava com transportes urbanos e coleta de lixo básica de fossa. Terceirizada pela prefeitura e a outra não. Era tipo serviço
Eu estava no transporte público, né? Trabalhei no transporte público. Mas era contratação terceirizada? Terceirizado. Sempre terceirizado. Uma escala que eu tenho que fazer 9 horas dias. Como tem dias que eu entro 7 horas da manhã, saio às 5 da tarde, com intervalo de 1 hora e 12. Dia que eu entro 8, tenho o mesmo horário de intervalo, 1 hora e 12, saio às 18 horas. Das 7, bate o cartão, 7 horas a entrada, 11h30 para almoço, 1 hora e 12 minutos só de almoço. Daí nós retorna meio-dia e 42, até às 5 da tarde. Nós temos uma escala, talvez alguém conheça já, bem diferenciada, que é dita 12/36, na qual você trabalha 12 horas e fica 36 horas livre. A reforma trabalhista foi aprovada pelo Senado em julho de 2017, no ano passado. Foi sancionada pelo presidente Temer e passou a entrar em vigor dia 11 de novembro do ano passado, ou seja, 11 de novembro de 2017. Então, nesse momento, as empresas vão buscar a todo custo diminuir aqueles trabalhadores que eram estáveis, efetivos, que tinham mais tempo de serviço e substituir esses trabalhadores por trabalhadores instáveis, digamos assim, subcontratados, trabalhadores parciais, contratados por tempo parcial, tá? Então, que são esses trabalhadores que entram e saem do processo de trabalho em função das demandas das empresas e do capital. Então, nessa reforma, você acaba perdendo certos direitos que foram conquistados anteriormente. Tá? Então, o fato é que existe uma diferença, existe um abismo entre os salários dos terceirizados e os não terceirizados. Bom, como a gente está conversando aqui, os terceirizados é comprovado que são a fração da classe trabalhadora que é submetida com mais frequência às longas jornadas de trabalho, à intensificação do trabalho e, ao mesmo tempo, são os trabalhadores que recebem cada vez menos. Ou seja, são trabalhadores que trabalham cada vez mais e recebem os salários mais baixos. Quem tem mais benefícios seriam os servidores, entende? Salarial, com certeza, é uma diferença muito grande. Existem empresas que têm bastante benefício, como o plano de saúde, vários benefícios, mas algumas deixam a desejar em relação ao funcionalismo público, os servidores. Em vez de tirar as férias, em 2 partes só, você pode flexibilizar isso para tirar ao longo do ano. Em alguns setores, dos servidores, eles podem fracionar as férias deles de acordo com a necessidade para viajar ou não. Nesse caso, a gente não tem essa opção ainda, 30 dias, 30 dias. Empresa que marca, que nem agora já venceu, já está com 1 ano que eu saí. Eles não marcaram a minha ainda. Quando eles marcam, a gente sai, Se a gente conseguisse fracionar ou pelo menos programar as férias, seria interessante, porque a gente que tem família, tem filho que estuda, esposa que trabalha, podia melhorar isso para poder viajar junto, curtir aquele lazer junto. Isso é coisa que às vezes não acontece. A terceirização ela é sinônimo de precarização e de superexploração do trabalho. Ela não traz nenhum benefício para a classe trabalhadora como um todo, apenas para o capital e para as empresas que vão se valer desse mecanismo. Então, a gente sabe que com certeza seria melhor concursado. Uma garantia do meu trabalho. Hoje não, hoje qualquer coisa que acontecer eu posso ser dispensado. Politicamente eu posso ser dispensado. Na mudança de um prefeito eu posso ser dispensado. Como eu fui dispensado da outra empresa que eu trabalhava. O terceirizado, você nunca está firme, Sempre a qualquer momento você está esperando que a empresa pode perder para outra, E quando não era terceirizado, era mais tranquilo, você não esperava nada disso, Eu já na minha idade, ainda não aposentei, Aí eu sempre espero que continue mais, pelo menos 1 ano, 2, Nessa empresa já faz 3 anos que eu trabalho como terceirizado, prestando serviço para a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. É um contrato firmado por 5 anos, Então está próximo de terminar o contrato. Pode ser que essa empresa entre na licitação e consiga ganhar e continuar, como também pode perder a licitação e entrar uma outra. E aí vem a pergunta, que não quer calar. Bom, então, o que a gente faz? A gente precisa legalizar ou regulamentar a terceirização? O horizonte de luta da classe trabalhadora deve ser pela defesa do fim da terceirização e efetiva incorporação desses trabalhadores nos seus postos de trabalho, sendo contratados de forma direta, tal como os outros,
em condição de igualdade e de isonomia plena. Ou seja, a bandeira tem que ser o fim da terceirização e não a sua regulamentação, muito menos a sua legalização de forma restrita. Eu acho que deveria sim existir uma equiparação, porque direitos para os seres humanos teriam que ser iguais.